Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao simulado preparatório para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade 2020, organizado pela APONAC. Eu sou a professora Bruna e nós vamos conferir juntos as questões de ética e legislação. A nossa primeira questão apresenta o seguinte enunciado: a NBC-PG 100, de 24 de janeiro de 2014, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, estabelece a estrutura conceitual que o profissional da contabilidade deve aplicar para identificar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos, avaliar a importância das ameaças identificadas e c. aplicar salvaguardas quando necessário, para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável. Quanto aos princípios éticos que o profissional da contabilidade deve cumprir, assinale as afirmativas a seguir. Então, a questão quer que a gente faça uma análise com relação aos princípios éticos do profissional da contabilidade, aquilo que ele tem que cumprir. Então, vamos analisar as alternativas. Primeiro, integridade. O que é a integridade? A alternativa diz para a gente o seguinte: ser franco, honesto em todos os relacionamentos, sejam eles profissionais ou comerciais. Correto, né? Um dos princípios éticos da contabilidade é esse: ser franco e honesto em todos os relacionamentos, profissionais ou comerciais. Aqui está correto. Item 2, objetividade. Cumprir as leis e o regulamento pertinente e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Objetividade está relacionado com o objetivo, sem comportamento tendencioso. Quando a gente fala de objetividade, o profissional da contabilidade, ele tem que ser um profissional que não tenha influência indevida sobre um determinado julgamento. Então, quando ele traz aqui, cumprir as leis e o regulamento pertinente, evitar ações que desacreditem a profissão, incorreto, né? Quando a gente falar de leis e de regulamentos, a gente está falando de qual item? É do comportamento profissional, certo? Vamos analisar a última. Competência profissional e o devido zelo. Então, o que é a competência profissional e o devido zelo? Manter conhecimento e habilidade profissionais no nível adequado para assegurar que clientes ou empregador recebam serviços profissionais competentes, com base no desenvolvimento atuais da prática, legislação e ética, e agir diligente e de acordo com as normas técnicas e profissionais. É exatamente isso. O zelo está relacionado com a questão da diligência, de agir de acordo com as normas, com as leis, ok? Então, a gente tem essa aqui como correta. Opa, esqueci de colocar esta incorreta. Então, a sequência é verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, a gente tem como correto, estão corretas afirmativas 1 e 3. Sendo assim, nosso gabarito da questão é a letra D, 1 e 3 apenas, certo? Vamos para a próxima. Segunda questão. Considerando a NBC-PG 100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, sobre os princípios éticos, julga as atitudes do profissional da contabilidade como adequadas ou inadequadas nas situações hipotéticas apresentadas a seguir. Assinale a opção correta. Pessoal, quando vocês verem essas questões assim, grandes, não vão se assustar, não. Geralmente, essas questões grandes, elas são bem simples de resolver, certo? Então, entendendo a questão, eles querem que a gente julgue e vocês façam um julgamento das atitudes como atitudes adequadas ou inadequadas.
Vamos analisar as alternativas. E tem um profissional da contabilidade tem mais de 30 anos de experiência. Foi convidado pelo sindicato dos funcionários de uma empresa a emitir parecer a respeito da situação econômico-financeira desta empresa. Após a análise das demonstrações contábeis, o profissional constatou que a empresa apresenta fortes indícios de descontinuidade. Mas, por conhecer a empresa e manter laços de amizade com seus administradores, atestou em seu parecer que a empresa irá manter-se em operação por um futuro previsível. E aí, a gente acabou de falar dos princípios éticos e a gente tem aqui o quê? Ó? O profissional, ele tem fortes indícios de descontinuidade. Porém, ele tem laços de amizade com os administradores. E isso fez com o quê? Com que ele atestou que a empresa irá se manter em operação em um futuro previsível. Esse profissional, ele está aferindo exatamente a questão da integridade, de ser franco e honesto em todos os relacionamentos. Ele está aferindo também a questão da objetividade, porque ele está deixando ser influenciado pelas suas relações, ele está colocando influência no seu julgamento, interesse, evitar os interesses, os conflitos de interesses aqui, tá bom? Então, inadequada. Esta aqui é inadequada. Segundo ponto. Um profissional da contabilidade, ao executar uma assessoria para a recuperação de uma empresa, obteve informações sobre o processo de fabricação de um produto de baixíssima qualidade. Um especialista no produto, que tem intenção de instalar uma outra indústria, perguntou sobre o segredo do processo de fabricação. O profissional da contabilidade se recusou a compartilhar a informação. Bloqueou qualquer contato do especialista, mas compartilhou as informações sobre o produto e sobre o especialista com outros amigos contadores. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ó, ele teve informações sigilosas. Então, aqui a gente está falando do sigilo da informação. Quando a gente fala do sigilo da informação, ele tem que ser estendido também para outros profissionais da área de trabalho. Esse compartilhamento de informações com os colegas de trabalho, outros amigos contadores, é totalmente inadequado, tá bom? Então, considerando as situações hipotéticas apresentadas e os princípios éticos constantes na NBC-PG 100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, a atitude do profissional da contabilidade foi: letra A, adequada na situação 2? Não. Vou trocar aqui para o vermelho. Adequada na situação 2? Não. Inadequada na situação 1. Ok, aqui na 1, né? Mas torna a alternativa incorreta. Letra B. Adequada nas situações 1 e 2? Não mesmo. Totalmente inadequada. Olha aqui, letra C. Inadequada nas situações 1 e 2. Inadequadíssimo. Feriu os princípios éticos da objetividade, da integridade, do sigilo da informação. E a letra D, inadequada na situação 2 e adequada na situação 1. Então, pessoal, é importante a gente ter o bom senso na hora de responder essas questões de ética. É bem simples, às vezes elas são assim um pouco maiores, mas é só questão de interpretação mesmo. Então, a gente tem aqui como gabarito, letra, deixa eu só marcar aqui. Gabarito, letra C, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Certo? Estão vendo que as questões de ética são sempre assim, um pouco mais extensas, tá bom? Mas são bem simples. Considere-se que
O que dispõe a NBC-PG 100, Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade, a respeito do sigilo profissional? Analise as situações hipotéticas a seguir e, em seguida, assinale a opção correta. Então, a questão fala sobre sigilo profissional. É só a gente recordar que o sigilo profissional é respeitar o sigilo, não divulgar informações a terceiros, exceto, né, quando se tem um dever legal, e nem usar essa informação para se obter vantagem pessoal. Aqui o item 1 diz o seguinte: um profissional da contabilidade que atua como consultor na área de custos, em entrevistas de negociação para contrato de prestação de serviços a cliente potencial, teve acesso à informação de caráter sigiloso, a respeito de detalhes da estrutura de custos de produção do seu potencial contratante. Uma vez que as negociações não resultaram em contratação de seus serviços, o profissional considerou-se desobrigado de guardar sigilo profissional, revelando as informações obtidas ao seu cunhado, que pretende montar uma empresa no mesmo ramo de atividade. E aí, tá correta ou incorreta? Pessoal, quando ele coloca aqui, ó, não resultaram em contratação de seus serviços. Independentemente de contratação ou não dos serviços, o sigilo deve continuar. Não é porque ele não foi contratado que ele pode sair revelando as informações de caráter sigiloso, certo? Esse sigilo tem que ser independente de contratação ou não. Vamos para a próxima. Um profissional da contabilidade, durante um coquetel de lançamento de novos produtos, comentou com um colega do departamento de marketing informações que teve acesso no serviço de suas funções sobre a empresa em que ambos trabalham. Informações que teve acesso. As informações fornecidas ao colega de marketing não são de conhecimento público. Não são de conhecimento público. E não seriam obtidas em condições normais por um funcionário estranho ao departamento de contabilidade. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Mais uma vez, a questão do sigilo, independentemente de se compartilhar informação com colegas dentro da mesma empresa, mas de outro departamento, essas informações são sigilosas. É muito importante se manter esse sigilo. Vejam que ele coloca aqui, ó, não seriam obtidas em condições normais. Terceira afirmativa. Um auditor independente forneceu ao Conselho Regional de Contabilidade, mediante solicitação fundamentada e por escrito, informações obtidas durante o seu trabalho, incluindo-se a fase de pré-contratação aos serviços, a documentação, os papéis de trabalho e os relatórios. Então, o que a gente tem aqui nessa terceira questão? Terceira alternativa. O auditor independente forneceu ao Conselho, mediante solicitação fundamentada e escrita, informações obtidas durante o seu trabalho, incluindo-se a fase de pré-contratação dos serviços, documentação, os papéis de trabalho e os relatórios. Neste caso aqui, ele teve a autorização, certo? Mediante solicitação fundamentada e por escrito das informações. Então, se a gente for considerar como adequado e inadequado as alternativas, vamos aqui ver o que a questão pede para a gente. De acordo com as situações descritas, o profissional da contabilidade agiu de forma correta em relação ao princípio do sigilo profissional nas situações descritas nos itens ou no item. Deixa eu só marcar aqui para vocês essa questão aqui, ó. Não seriam obtidas em condições normais. Isso aqui é muito importante. Não são também de conhecimento
público. Conhecimento público. Então, o que a gente tem aqui de correto? A gente vai ter, observando o princípio do sigilo, apenas a alternativa número 3. Aqui, certo? Letra D. Ok, continuando aqui, nossa quarta questão traz o seguinte enunciado. Com base na NBC PG 100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, relacione os princípios éticos elencados na primeira coluna, as respectivas descrições na segunda coluna, e em seguida assinale a opção correta. Primeira coluna, 1. Integridade. 2. Objetividade. 3. Comportamento profissional. Segunda coluna, obrigação de ser direto e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais, obrigação de não comprometer seu julgamento profissional ou do negócio em decorrência de comportamento tendencioso, obrigação de cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que o profissional da contabilidade sabe ou deveria saber que possa desacreditar a profissão. A sequência correta é, então vamos aqui fazer a associação das colunas, ok? Primeiro, a primeira ele traz aqui pra gente a obrigação de ser direto e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Pessoal, quando a gente falar de ser direto e honesto, nós estamos falando de ser íntegros, ou seja, integridade, ok? Próximo. Obrigação de não comprometer seu julgamento profissional ou do negócio em decorrência de comportamento tendencioso. Olha a dica: comportamento tendencioso e julgamento profissional. Quando se falar de comportamento tendencioso e julgamento profissional, nós estamos falando de objetividade, de não comprometer, certo? O julgamento profissional e o comportamento tendencioso. Número 2. E o último, ficou fácil agora, né? A obrigação de cumprir as leis e regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que o profissional de contabilidade sabe ou deveria saber que possa desacreditar a profissão. Aqui, quando a gente falar de cumprir leis e regulamentos, estamos falando do comportamento profissional. Número 3. Deixa eu ver se é correto. Então, a gente vai ter a sequência correta 1, 2 e 3. Bem simples. Matou a primeira bem aqui, eu tinha matado todas essas outras questões. Já dava para cancelar a letra B, a letra C e a letra D. Dava para ir no chute aí tranquilo. Nosso gabarito, letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. De acordo com o que determina a NBC PG100, gente, vamos fazer a leitura dessa norma, tá bom? Ela é muito importante para as questões de ética, tá bom? A aplicação geral dos profissionais de contabilidade a respeito do sigilo profissional. Julgue os itens abaixo em seguida e assinale a opção correta, ou seja, vamos falar novamente do sigilo profissional. E ele quer que a gente apresente a opção correta, tá bom? Então, item 1, afirmativa 1, a necessidade de se cumprir o princípio do sigilo profissional encerra-se após 5 anos contados a partir do término da relação entre o profissional da contabilidade e o seu cliente empregador? Não, pessoal, não temos esse prazo de 5 anos. O sigilo não tem prazo, certo? A alternativa aqui está incorreta. Afirmativa 2. O profissional da contabilidade deve tomar
providências adequadas para assegurar que o pessoal da sua equipe de trabalho respeite o dever de sigilo do profissional da contabilidade. Corretíssimo. Ele tem que assegurar que o seu pessoal também, o dever do sigilo não é só do profissional, mas de toda a equipe de trabalho. Correto. Item 3, afirmativa 3. O profissional da contabilidade deve manter sigilo das informações obtidas no exercício profissional, inclusive no ambiente social. Olha que dica importante. E permanecer alerta à possibilidade de divulgação involuntária de informações sigilosas de seus clientes e a familiares, certo? Então, saiu aqui perfeita, verdadeiríssimo. Estão corretos os itens 1 e 2 apenas? Não. 1 e 2 e 3? Não. O pessoal já dava para cancelar essas duas aqui logo de cara, a letra A e a letra B. E aí a gente vai ter como alternativa correta 2 e 3 apenas, certo? Gabarito, letra C. Lembrando, o sigilo deve ser sempre amplo e restrito em todos os ambientes, até no ambiente social. Não tem prazo com relação ao sigilo e para usar o profissional ele pode fazer o quê? Ele pode usar a sua experiência, né? As informações que ele teve durante sua experiência. Contudo, ele não deve usar ou divulgar informações confidenciais. Eu obtive informações com minha experiência. Use para sua atividade profissional, para sua experiência profissional. Jamais para se divulgar essa informação sigilosa, ok? Vamos então para a próxima, sexta questão. Nos termos da resolução CFC número 1370 de 2011, assinale a afirmativa correta. Os conselhos de contabilidade gozam de imunidade tributária total em relação à renda e imunidade tributária parcial quanto aos seus bens e serviços. Pessoal, os conselhos de contabilidade, eles gozam de imunidade parcial? Não, eles gozam de imunidade total, tá bom? Vou botar o vermelhinho que fica melhor. Imunidade total quanto aos seus bens e serviços. Letra B. O exercício da profissão contábil, tanto na área privada quanto na pública, constitui prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos de contabilidade. Olha que alternativa linda! O exercício da profissão contábil é prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos em contabilidade. Corretíssimo. Já temos nossa afirmativa correta. Mas vamos continuar analisando as próximas. Os empregados do Conselho de Contabilidade serão contratados em regime estatutário por meio de concurso público de acordo com resolução editada pelo CFC. Pessoal, os funcionários do CRC, dos conselhos, tanto do CRC como do CFC, são contratados sobre o regime de legislação trabalhista, CLT, ok? E letra D, técnico em contabilidade, diplomado em curso de nível superior. Olha aqui, técnico nível superior de 2 anos de duração em conformidade com as novas regras da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O técnico é aquele diplomado em nível médio, ok? Assim, nosso gabarito, letra B, corretíssimo. Exercício da profissão, tanto na área privada quanto na pública, é prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos. Questão mole. E a última questão, considere a hipótese em que um profissional contábil com inscrição principal no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro tenha praticado ato destinado a fraudar rendas públicas
no município de São Paulo. A gente tem aqui o quê? Um profissional que é registrado no Conselho Regional do Rio, mas praticou fraude de renda pública no município de São Paulo, fora da jurisdição do seu conselho. Considerando as normas da Resolução CFC 1370 de 2011, a base territorial para instauração do processo, base territorial para se instaurar o processo administrativo de apuração da infração será São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, de livre escolha do CRC. A gente tem aqui essa do distrito, nada a ver, e essa de livre escolha do CRC também, só para encher espaço. Então, ficaria na dúvida aí para vocês, entre São Paulo e no Rio. Pessoal, os processos são apreciados, com relação à apreciação e à punição, vão ser de competência do CRC da base territorial, onde tenha ocorrido a infração, a fraude, no caso, feita, obviamente, de imediata e de obrigatória comunicação, deve-se comunicar, deve-se informar, quando for o caso, o registro do conselho principal. Então, no caso aqui, o processo vai ser instaurado aonde? Em São Paulo, que foi onde aconteceu a fraude, ok? E aí, o que o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo tem que fazer? Ele tem que informar ao Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro essa fraude, esse processo que está sendo instaurado. Conferindo o nosso gabarito, letra A. Bom, pessoal, as questões de ética não eram essas. Só gostaria mais uma vez de frisar para vocês as questões de ética. Muitas vezes são um pouco extensas, né? Um pouco mais de texto para a gente ler, mas são questões bem mais simples de resolução, porque elas contam muito com o nosso bom senso. Então, pensem positivo, tenham uma boa prova, respondam as questões com calma, com tranquilidade, lendo com atenção, leiam as alternativas, tentem ir cortando as alternativas, eliminando as alternativas logo de cara que são absurdas, que sempre tem aquelas nada a ver, tá bom? E boa sorte e sucesso para vocês. Muito obrigada, deixa aqui meu e-mail mais uma vez, para que vocês possam estar enviando dúvidas, críticas ou sugestões. Boa sorte a todos na prova.